Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula. Tema da aula de hoje: métodos contraceptivos. O que significa isso? Métodos para não engravidar, para que não haja uma fecundação. Simples assim. Vamos iniciar com o preservativo masculino. Então, aqui eu tenho a imagem do preservativo masculino para vocês conhecerem. E aqui eu tenho uma imagem, né, de um desenho simulando como que esse homem ele vai fazer uso, como ele vai utilizar. Então, primeiramente, prestem atenção ao preservativo masculino. Ele é feito de um material chamado látex, tá? Um látex bem fininho. E aí aqui eu tenho a imagem, né, a foto do preservativo assim que é retirado da embalagem. E aqui, né, a pessoa, ela quis mostrar, colocou outro preservativo ao lado, só para mostrar mesmo como ele fica quando é desenrolado. Então, no momento da relação antes da penetração, o homem ele vai pegar o preservativo, ele vai segurar aqui na pontinha, ó, igual ele está fazendo, vai segurar aqui na pontinha, vai desenrolar, né? Vai proteger todo o pênis e aí sim estará pronto para uma relação segura, para que não haja não só uma gravidez indesejada, mas também o contágio de doenças, né? Uma transmissão de uma doença que a gente chama agora de infecção sexualmente transmissível, ok? Ó, o feminino, ele é um pouquinho mais largo, olha a diferença. Masculino, feminino. Ele é mais largo e aí como também feito de látex, tá? E aí como é que essa mulher ela vai utilizar esse preservativo? Então ela vai pegar o preservativo, ela vai desenrolar, ó. Ele vem também enroladinho, ela vai desenrolar e aí ela vai inserir no canal vaginal. Então, ó, aqui eu tenho uma abertura, ó, ele é todo fechadinho. Mas aqui eu tenho uma abertura, então o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar essa abertura, colocar para baixo, a abertura para baixo e a partezinha que está fechada, né, para cima. Então ela vai pegar, ó, a abertura para baixo, então ela vai inserir, né, devagarzinho, com jeito, ela vai inserir no canal vaginal, ó, aqui vai estar bem fechadinho. E aí ela vai ter a relação íntima dela normalmente. Quando terminar, ela vai simplesmente puxar, ok? Então aqui, ó, a mesma coisa basicamente, né, do masculino, só é diferente porque ela vai ter que introduzir dentro do canal vaginal, ok? O diafragma, ele é parecido com o preservativo feminino. A diferença aqui, ó, preservativo feminino fica essa parte aqui na área externa e o diafragma não. O diafragma ele é inserido mesmo aqui bem pertinho do colo do útero. Colo do útero, ó, essa região aqui, ó. Estão vendo? Então, o diafragma, ele fica exatamente aqui. Imagina que a caneta é o diafragma, ó. Ele fica exatamente aqui. Ele age como se fosse uma portinha, né? Ele vai tampar, na verdade, a entrada, né, o colo do útero, para que não haja contato do óvulo com o espermatozoide. Então, em relação ao material, ele pode ser feito tanto de silicone ou então látex, tá? Então, a mulher ela vai inserir também no canal vaginal e ele vai ficar aqui, ó, pertinho do colo do útero e ele vai impedir a passagem desse espermatozoide, né? Vai impedir que o espermatozoide chegue até o útero, impedindo também uma gravidez. Aí nós temos o DIU, tá? Esse DIU, ele é um dispositivo intrauterino, tá? Dispositivo intrauterino, por isso, né? Abreviou e ficou DIU. Então, como é que ele vai funcionar? Primeiro, vamos olhar aqui a imagem, ó. Olha como ele é pequenininho. Aqui é a palma da mão de uma pessoa fazendo a comparação, mostrando, né, como ele é pequenininho.
E aí esse DIU vai ser inserido dentro em um procedimento médico com todo cuidado. Ele vai ser inserido dentro do útero. E aí, ó, olha como ele vai ficar. Ó, preste atenção. Ele vai impedir que o espermatozoide que chega aqui no útero se encontre com os óvulos. Ó, vai ser basicamente da mesma maneira do método anterior, tá? Ó, ele vai ficar aqui, ó, como se fosse uma portinha mesmo, ó, impedindo esse contato óvulo e espermatozoide. E aí nós temos o coito interrompido, que eu não encontrei nenhuma imagem que fosse legal para colocar aqui, mas eu vou explicar para vocês como é. Então, o coito interrompido é quando o casal ele tem uma relação sem nenhum tipo de preservativo, tá? Nem preservativo feminino, masculino, nenhum desses que eu citei até agora. Então, eles não estão se prevenindo de nenhuma maneira. E aí, quando o homem está perto de ejacular, tá? Ele rapidamente retira o pênis de dentro da vagina e ejacula fora, tá? Então, esse método, ele pode, dependendo das circunstâncias, ser ou não eficiente para o casal contra uma gestação, porém, contra as doenças, né, as infecções, não. Eles ainda correm o risco, sim, de serem infectados. Aí nós temos a pílula anticoncepcional, que ela vai impedir a ovulação, ela vai impedir o amadurecimento deste óvulo. Para quem não lembra, olha aí os vídeos mais antigos de aulas anteriores que vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá? Então, impedir a ovulação, impedir o amadurecimento e também impedir a saída do óvulo. Lembrando que tem que ser tomada todos os dias, porque se você esquecer 2 dias, um dia, ela vai perdendo a eficiência. Aí nós temos a pílula do dia seguinte, que é uma única pílula que você toma em caso de emergência, quando você teve uma relação íntima sem preservativo, né, sem nenhum método contraceptivo, ou então quando você estava se prevenindo com, por exemplo, preservativo feminino, masculino e ele estourou, né? Então, em casos de acidente, assim que você terminou a relação, você já pode tomar essa pílula. Essa pílula recebe o nome do dia seguinte, mas não necessariamente você precisa tomar ela no dia seguinte. Assim que terminou a relação, você já pode tomar. Então, ela vai retardar a ovulação, ela vai impedir a formação, né? A fecundação, aliás, desculpe, e ela não permite a anidação, ou seja, a fixação do óvulo dentro do útero. Lembrando que você não deve tomar sempre, porque tem uma quantidade muito grande de hormônios e pode lhe fazer mal. Aí nós temos a laqueadura, que é um processo de cirurgia, onde o médico ele vai cortar a tuba uterina, vai fazer uma amarração impedindo que o óvulo ele se encontre com o espermatozoide. Então é isso, espero que